Olá! Mais uma live falou e disse no ar. E hoje a nossa conversa é com Márcio Martins. Mais do que um grande jornalista, ele é um amigo muito querido. Tenho um orgulho enorme de tê-lo no meu hall de amigos. E ele é um profissional escandaloso, de maravilhoso, gente. Vou falar um pouquinho dele aqui rapidamente. Márcio é graduado em Comunicação Social, com MBA em Marketing, pós-graduação em Gerenciamento de Marcas, capacitado para a produção de relatórios de sustentabilidade, enfim, já passou pelo Globo, pelo Dia, está há mais de 20 anos na área. Maravilhoso, maravilhoso é pouco, vocês vão ouvi-lo e vão concordar comigo. Vamos lá, deixa eu ver se o Márcio já está aí, se ele já entrou. Jordana falou que está travando. Será que é a minha rede aqui, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu mexer logo aqui na rede. Antes que o negócio piore aqui. Vamos ver. Melhorou? Melhorou? Vê se melhorou aí, gente. Tá aí, já tô te vendo, amigo. Tá travando não, Graça? Graça tá aí também, obrigada. Ai, Tudo bem? muito bem-vindo! Obrigado. Como está linda, hein? Menina, hoje, sabe o que aconteceu? Uma amiga falou no grupo que a gente tem de mães. Raquel, só porque eu vi aquele seu batom vermelho, eu também trabalhei de batom vermelho. Olha, Aí eu falei, tá vendo? A gente tá inspirando, não tá nem sabendo. Então eu vou de batom vermelho de novo hoje. tá linda. Espetacular. Oh, Estou me sentindo homenageado mais do que você já homenageou no início aí. você viu como eu falei o seu currículo maravilhoso? Ó, a Jordana tá falando aqui, muso da comunicação. Ai, o escândalo. Ah, Jordana, linda. Esse homem é um escândalo. Dani, ó, a Dani que me falou do batom vermelho tá aqui. Olha lá, Ah, ó. Dani. A Tati também já entrou e já mandou corações pra gente aí. Tati Tati, Martruga. linda, Graça, já dei beijo. Seu Oscar, lindo, já tá aí, papi. Valéria, ó, vocês são beijos aqui pra gente começar quente, porque hoje é noite de muitos beijos, que esse garoto é tão maravilhoso na minha vida. Olha o seu Oscar mandando carinha apaixonado. Seu Oscar, love you. Tati falando que você é mesmo um muso. Olha, gente, essa live hoje vai ser o poder da comunicação. Nossa. Vamos lá, espero corresponder a tanta expectativa dessas Amigo, musas lindas não tenho aí. a menor dúvida disso, né? Vamos lá. Então vamos começar aqui Vamos. com os dados, aqueles dados que a gente gosta. A gente adora uma pesquisa, né, Márcio? Sim. E aí é o seguinte, tem um levantamento aqui do relatório The Holmes Report que diz que o mercado é que chamam a nossa área de relações públicas. Aliás, é uma coisa que eu acho que vale também a gente falar um pouquinho aqui, né? Claro. Eu acho que existe essa confusão, essa... Na verdade, não é uma confusão, acho que todo mundo trabalha conjunto, é um trabalho conjunto. Só que tem as nominações, né? Lá fora se fala muito em PR e a gente aqui usa muito a comunicação corporativa. E o Não, próprio movimento, né? Que quando a gente invadimos a área no bom sentido, né? Na parceria dos profissionais de relações públicas, que eram os profissionais que cuidavam dessa área de comunicação corporativa, nas exato. agências de comunicação, né? Uhum. Bom, então, o relatório diz que a indústria global de relações públicas cresceu cerca de 5% em 2018. Isso é um relatório mundial. E listou 250 maiores empresas, né, de relações públicas. Elas juntas somaram 12,3 bilhões de receita em 2018. Quer dizer, é um mercado que realmente está consolidado, a gente sabe que tem agências gigantescas, né, algumas estão aqui no Brasil, inclusive o Brasil tem 5 agências citadas nesse relatório. E aí, assim, a gente vê como isso tudo foi se transformando, né, Márcia? A gente começou Sim. lá atrás com assessoria de imprensa, e na verdade a assessoria de imprensa hoje é um braço dentro dessa estratégia, né? E Então, para ir vamos até mais voltar um pouquinho longe, lá atrás. Fala você aí. vamos. Não, então, até para ir mais longe, né? Antes dos assessores de imprensa, ainda tinham os profissionais que trabalhavam, que eram chamados de divulgadores, né? Profissionais que faziam a divulgação, né? É. Então, essa questão da assessoria de imprensa, eu acho que é um tema
bastante atual, apesar desse movimento já vir de algum tempo, mas sempre que a gente leva esse assunto para as faculdades, universidades, em palestras, eles se mostram muito interessados, até por conta da academia ainda não ter absorvido todos esses movimentos que o mercado tem feito, que as agências têm feito. E o que eu sempre digo, até para aquelas pessoas que ficam um pouco mais negativas, preocupadas com o futuro, esses alunos que não sabem o que vão fazer, já que jornais fecham, sites são descontinuados. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu acho que nunca, jamais em qualquer tempo, profissionais de comunicação e de marketing tiveram tanto campo, tanto mercado para trabalhar, tantas oportunidades, tantas ferramentas, tantas possibilidades. Agora, é preciso se reinventar, é preciso estudar, é preciso evoluir. Não dá para você permanecer no mesmo lugar, aguardando que empregos caiam no seu colo, que um trabalho, que um job bata a sua porta. Então é preciso fazer um movimento, é preciso ser proativo nesse movimento. Só registrando aqui, entraram agora Marcelo Moreira, Alô, Luciana Pereira, Mauro Ramos, amigos galera queridos aí toda aí que data. trabalhou com a gente, né? Queridos mesmo. Que bom, bem-vindos, bem-vindos. Luiz também entrou. Eu acho assim, foi o que você falou, né? A gente viu essa história do divulgador, né? E como é que isso evoluiu, né? De uma forma que você está falando. Hoje, como as empresas eu acho que esse momento da pandemia está sendo crucial para realmente ser dado devido valor à comunicação, né? A gente está vendo quanto as empresas estão se reinventando e o quanto se comunicar com clareza, com objetividade, faz toda a diferença nesse momento. E mais do que isso, né? Eu acho que as empresas elas precisaram corrigir rumos, né? Algumas questões, eu acho que são algumas reflexões importantes. Ao mesmo tempo que houve uma aceleração do digital, que já estava presente no nosso dia a dia, com diversas ferramentas, mas essa área acelerou rapidamente. A área social também, a sinergia com as áreas de recursos humanos. E muita coisa precisou ser repensada, né? Campanhas que já estavam previstas, campanhas que já estavam até prontas, as empresas precisaram pisar no freio para entender, será que esse é o melhor momento? É o melhor momento para campanhas com esse perfil? A criatividade ela é bem-vinda nesse momento até que ponto? Né? E até repensar ou pensar, para quem não tinha ainda essa área, no social. A gente mesmo na Trevo, nós temos trabalhado diversos cases com clientes que têm feito ações, têm realizado ações em prol dos seus colaboradores e em prol também dos seus familiares, né? Homenageando, ressaltando a importância, dando destaque até para públicos externos. É uma mudança extremamente significativa, muito rápida e que assim, afeta a todo o mercado, né? As agências, os clientes, as mídias, todos nós estamos envolvidos nesse mundo novo, né? Nesses processos que estão acontecendo e nos preparando para esse mundo que vai surgir ao fim dessa quarentena, já que o processo da Covid, ou do Covid, pelo jeito não vai ser tão breve quanto se imaginava. Mas a quarentena ela vai, obviamente, perder força e a gente vai voltar a uma vida não igual adiante, mas próxima. Então, eu acho que é preciso se preparar agora. E muito cuidado para não desaparecer, né? A comunicação tem que ser feita da forma correta, mas precisa ser feita. Sim. Eu tenho ouvido um monte de live, né? Porque live agora é a nova, né? É o novo WhatsApp, praticamente. Sim. E as pessoas estão, né, usando muito essa ferramenta. E aí eu estava ouvindo uma live dos VPs de marketing da Ambev, da Pepsi e da Johnson. E eles falaram o quanto a sinergia da comunicação com a área digital, a área e-commerce. Agora, você convidar hoje a galera do e-commerce para uma reunião de marketing não é mais incomum, né? Se tornou, na verdade, assim, todo mundo está junto ali.
Então, assim, a gente sabe que a comunicação adequada sempre tem que estar presente em todas as áreas, né, Márcia? A gente sabe que a gente tem que estar ciente de tudo que está acontecendo numa empresa para você ter uma estratégia Sim, consolidada, uma estratégia consciente, né? E objetiva. Então, assim, isso hoje está cada vez mais forte, quando a gente ouve os VPs de marketing falando isso. Olha, a gente chama agora a galera do e-commerce, porque eles entenderam que esse é o canal de comunicação do momento. sim. Então, assim, você tem que usar essa ferramenta da melhor forma. Hoje as pessoas É, estão olhando para isso e para a TV. TV para ouvir notícias da Covid, porque é a fonte que realmente as pessoas estão confiando nesse momento. E o digital para consumir conteúdo de alguma forma, né? é. Então, assim, é É, a hora que está todo mundo falando. e o digital também para você se comunicar de uma forma mais direta com Uhum. diferentes públicos, principalmente o público interno, que nesse momento tem uma importância enorme, brutal no Sim, trabalho, sim. né? Até porque é, algumas empresas não tinham a rotina, não tinham a cultura do trabalho remoto, do trabalho de ter funcionários em home office. E isso hoje é uma realidade. Então, nós acompanhamos e ajudamos também é, algumas empresas, alguns dos clientes que não tinham essa cultura, a implementar essa cultura. E hoje, uma coisa que eu também sempre reforço, e nesse momento de pandemia, de quarentena, que é um momento atípico, jamais vivido, isso é mais do que nunca é importante, a união e para que comunicação e marketing caminhem juntos. Né? No nosso caso, até no caso das empresas menores, dos clientes menores, comunicação, marketing e o comercial. O comercial não no sentido de venda nesse momento, mas no sentido de representação, no sentido de comunicação com os clientes. Então, é preciso uma só direção. E essa estratégia é fundamental. A gente, no início da pandemia, nós imaginávamos que o foco ele seria só para prevenção e gerenciamento de crises. Claro que é muito importante, né? Principalmente as empresas que os funcionários não podem parar, precisam trabalhar em prol da sociedade, essas empresas elas estão muito mais vulneráveis a crises. Uhum. Mas não só elas, né? Então, quem também trabalha com serviços, com produtos. Então, é muito importante você já ter uma estratégia pronta, você já ter o comitê de crise funcionando, você ter o manual de crise atualizado, você ter os posicionamentos prontos, tudo funcionando perfeitamente. A gente não Sim. sabe o dia de amanhã, né? O Então, isso é Marcelo fez uma fundamental. pergunta interessante aqui, Márcio. O que aprenderam em relação ao trabalho digital nesse momento de isolamento? E o que as empresas e instituições também vislumbram? Então, o trabalho digital, assim, eu vou desde a parte mais tranquila, mais fácil, até a parte mais elaborada. Eu acho que assim, a parte mais simples da coisa do digital nesse momento é você ter sensibilidade, é você saber o momento em que a gente vive, lembrar como isso passa, as campanhas normalmente passam por diversas esperas dentro de uma empresa, por terceirizados e também por profissionais de comunicação. É fundamental ter a sensibilidade de saber o que vai para as redes, né? O que vai para o teu site, que tipo de comunicação você faz. E aí isso varia de setor para setor. Por outro Uhum. lado, como você citou anteriormente, as lives, algumas empresas estão bastante perdidas em como utilizar essa ferramenta. E aí não só lives, um webinar, uma transmissão, uma reunião online, porque é importante também que faça sentido. As redes Sim, elas estão lotadas de pessoas falando, transmitindo conteúdo, conversando, dando cursos. Então, o que realmente importa? Quem é o teu público de fato? Quem assiste? Qual é o conteúdo que é importante para esse público? Qual é o seu objetivo com essas ferramentas, com esse tipo de comunicação? Então, eu acho que essa percepção ainda não faz parte do trabalho de muitas empresas. Mas, uhum. aos poucos, até pelo aprendizado que existe hoje, elas começam a entender e até a se reposicionar nessa parte do digital. Agora, e estão aprendendo mesmo, assim, eu acho que finalmente grande parte dos profissionais que não são
digitais, não trabalham efetivamente nessa área, ou apenas com essa área, eles estão tomando posse disso. Eles estão estudando mais, eles estão mergulhando, se aprofundando. E está saindo muita coisa bacana disso. Eu acho que é eu acho que eles estão entendendo o valor disso, né? E que não é o estar por estar, né? Não é assim, eu tô lá fazendo uma live qualquer. Não, tem que ter um propósito, tem que ter uma mensagem nisso, né? E uma outra coisa que você falou dos colaboradores, Márcio, é que eu tenho visto, acompanhado algumas pessoas que estão fazendo palestras para os colaboradores. Quer dizer, estão pensando naquela galera que está ali, que às vezes está com alguém doente da família. Sim. Quer dizer, a gente tem que ter essa liderança humanizada, que a Jordana até falou semana passada também aqui na live de comunicação corporativa, que é exatamente isso, né? A liderança humanizada, ela muda todo o ponto de vista da empresa, né? Claro. E aí é o que você está falando, é o cuidado com o todo, e o todo é todo mundo. O humanizado é exatamente isso, é pensar em todo mundo e você ter a comunicação adequada para cada público. Quer dizer, para o teu público interno você vai falar de uma forma, para o teu cliente você vai falar de uma outra forma. Mas sempre pensando no cuidado e que todo mundo está passando por um momento difícil, né? Que agora está todo mundo, seja emocional, seja com alguém adoentado, seja desempregado, enfim, tem uma série de situações aí. Com certeza. O Rafael está até citando aqui, ó, liderança humanizada. Sim. Então, eu acho que é isso. E hoje o que a gente vive é um universo de possibilidades também aí, porque você, além de questões básicas das pessoas que ainda precisam trabalhar num escritório, precisam trabalhar embarcadas, precisam trabalhar em setores que são fundamentais para que a sociedade continue funcionando, né? E saúde, educação e outras, é importante também que você entenda o momento do ponto de vista do teu colaborador. Fica muito claro para mim que nesse momento as pessoas elas estão aprendendo, muitas delas, a trabalhar em casa, né? A gente precisa lembrar que muitas têm filhos, têm idosos, tem animais de estimação, tem as funções que você faz na sua casa normalmente, né? Você cozinha, você arruma a casa, até porque grande parte dos colaboradores domésticos estão nas suas casas e, felizmente, grande parte recebendo em casa. Então é importante que as pessoas se organizem e que as empresas também ajudem esses colaboradores a se organizar. E outra coisa que é um movimento bem interessante que está acontecendo, como você não perde mais aquele tempo no trânsito, nem para ir, nem para voltar, nem para ir para um almoço, sobra um tempo para qualificação. Então, as pessoas, como você citou anteriormente, buscam cursos gratuitos, lives, um webinar interessante que fale sobre um assunto que me interesse. Por que não a empresa, mais do que estimular até, oferecer esse conteúdo, contratar esses profissionais e ela mesma promover esse tipo de encontro, promover esse tipo de qualificação? Eu acho que esse é o futuro. Né? Hoje você tem instrumentos, algumas dessas ferramentas que a gente está usando, né? Como o Zoom, o Whereby, Google Meet e tal, que você consegue reunir até 300 pessoas. Será que na volta da quarentena, os eventos presenciais, os congressos, eles continuarão acontecendo com a mesma frequência, da mesma forma que era? Ou você vai poder mesclar isso, né? Dando muito mais oportunidades às pessoas e gerando mais qualidade de vida também? Concordo, eu concordo. Até quando o Marcelo perguntou o que as empresas vislumbram, eu acho que essa mescla, eu acho que vai ser o caminho. As pessoas vão assim, agora todo mundo é digital. Não dá para ser todo mundo digital, porque a gente tem mais de 60 milhões de excluídos digitais no nosso país, né? Sim. Então a gente tem que pensar no todo. É exatamente essa a mensagem o tempo todo. Vamos pensar em todo mundo. Então, assim, eu acho que a grande sacada é realmente mesclar. E aí você falou aí da galera dos colaboradores que eles estão se adaptando a essa nova forma de trabalho. Hoje eu vi uma notícia que o Twitter disse que todo mundo vai ficar home office o resto da vida agora. A equipe, eles lançaram essa notícia hoje. E acho que uma parte muito afetada por essa questão da tecnologia foram os professores. Sim. Eu acho que os professores estão muito angustiados, pelo que eu tenho ouvido. E o que eu vejo, porque eu tenho uma filha fazendo aula remota em casa. Sim. E o começo foi bem difícil. Se você pegar professores mais sêniores, né, pessoas mais velhas, é uma dificuldade gigante de acompanhar isso.
É, E isso expõe também, né? Expõe o professor diante dos alunos, quer dizer, é uma situação. Se não tiver esse preparo da liderança humanizada, aí a Luciana está até concordando. é, É porque eu fiz uma live aqui também com a Michelle Cruz, você também conhece, amiga da eu gente, e vi, ela eu falou. assisti. E assim, ela falou exatamente isso, porque ela tem uma filha pequena, ela fica enlouquecida de dar aula o dia inteiro, ela não consegue acompanhar a Uhum. filha. Aí, quer dizer, tem o idoso que não consegue acompanhar a tecnologia, quer dizer, olha quantas angústias, né? É. O Mauro, primeiro, ele fez um comentário perguntando se a gente se sente mais produtivo em casa. Eu diria para ele que sim. E a Eu segunda sinto. pergunta, você também. Até porque a gente também já tinha essa experiência, né, Raquel? Então, É, nem para você, sim. nem A gente para já mim é fazia uma novidade, part-time, é né? verdade. E aí ele pergunta dessa questão também do part-time. E aí eu acho interessante, né? Eu sempre dou esse exemplo. Na Trevo, por exemplo, há 4 anos atrás, nós temos até hoje lá uma funcionária que morava mais distante da empresa e ela estava grávida de 8 meses. Então não tinha mais condição dela ir trabalhar no escritório. E foi a nossa primeira experiência com um funcionário full-time em home office. A partir dela, depois tivemos mais 2 grávidas, e aí, a partir daí, todos começaram a reivindicar a mesma coisa. Não o home office 100%, mas nós mesclamos. Então, são 2 dias na agência e 3 dias em casa. A produtividade de todos melhorou imensamente. E Olha vou que te bacana. dizer, isso me gerava uma certa insegurança no início, mas se estabeleceu uma relação de confiança muito grande, de parceria. E assim, eles trabalham muito melhor, muito mais à vontade, muito mais felizes, né, com mais É. qualidade, almoçam em casa, jantam em casa, ficam perto dos seus parentes, né? O Rafael tá Então, falando aqui, ó, que sente falta de troca de escritório, mas acho que funciona o home office 1 ou 2 dias. sim. Eu também acho, Rafael. Eu acho que socializar faz falta, né, Márcio? A gente Ah, sabe os nossos almoços, os nossos cafés, a gente que adora, né, um café, um almoço. faz. Eu sinto muita falta disso. É, Mas eu também me sinto bem fazendo de casa, trabalhando de casa. Você marca o almoço, volta, acaba de fazer, dá a comida da criança. Sabe assim, dá para é. organizar tudo, e foi o que você falou, e ser produtivo, né? Sim, eu acho que o melhor modelo é esse mesmo. Você estabelecer esse 2-3 ou 3-2, porque além dessa questão de socializar com a equipe, que é muito importante, né, nas agências nós temos as reuniões de equipe, temos as reuniões de pauta, temos as reuniões com os diferentes setores, né, o digital, assessoria de imprensa, eventos. No caso da Trevo, a gente também faz reuniões com os consultores. Tem também a questão de você estar próximo aos seus clientes, marcar também, agendar cafés ou almoços com os jornalistas, e facilita Uhum. muito você estar na agência. Então, Sim, eu acho que o importante é que cada empresa, cada agência encontre o seu caminho. Mas a minha experiência, eu indico que é realmente part-time, alguns dias sim, outros não. E só voltando, que eu achei interessante o que você falou, antes de você continuar, essa questão da educação, que a Luciana até comentou aqui embaixo. Nós temos 5 clientes na área de educação e falamos muito com os professores, os pedagogos e os diretores. O que mais enlouquece eles hoje, eles estavam dizendo o seguinte: em sala de aula, você está presencial, então você administra o tempo diferente. Quando você está à uhum. distância, a quantidade de materiais que você precisa preparar é imensamente maior, né? Então, eles se sentem muito mais cansados mentalmente ao fim de uma Uhum. semana. Então, é interessante como esse segmento realmente foi impactado, né? E continua Foi, sendo. verdade. Agora, só voltando aqui para o nosso tema das agências, Márcio, a gente viu essa questão da assessoria se transformar em agência, né? Porque você falou, começou com o divulgador, era aquele divulgador que batia na porta dos jornais, deixa eu te entregar aqui um negocinho, um press release. Nem era press release, sei lá o que eles falavam, né? Folheto de divulgação, material de divulgação. Algo E aí assim. foi evoluindo para assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa tinha um porte realmente de agência, né? Tinha Sim, agências que eram na assessoria de imprensa, e isso tinha uma proporção de agência, de comunicação e tal. E aí isso foi, né, foi evoluindo e a assessoria de imprensa virou uma ferramenta dentro da estratégia de comunicação, que é o que a gente sabe que é o que funciona, né? A gente se é comunica com verdade. vários públicos. E aí tem um depoimento aqui nessa matéria que eu falei da pesquisa,
que uma das CEOs de uma das agências daqui do Brasil que foi citada, ela fala que essa coisa de ter uma equipe 95% de jornalistas acabou. Que ela hoje mescla com pessoas de áreas de responsabilidade social, áreas de governança, áreas de digital, né? Um designer ou uma pessoa de formação de digital mesmo. Então, assim, você acha que essa fórmula de mesclar profissionais de áreas diferentes é o que está acontecendo hoje? Sim, é o que está acontecendo hoje. No nosso caso, eu gosto sempre de falar da Trevo, porque é o que eu vivo, né? E assim, Claro. essa é uma área e esses assuntos que sobre os quais a gente está conversando hoje, eu me sinto muito à vontade, porque já em 2015, mais ou menos, eu comecei a identificar que clientes nossos, clientes até de muito tempo, clientes que vieram comigo de outras agências, clientes que estavam com a gente desde o lançamento, eles acabavam contratando outras empresas ou outros profissionais para desenvolver trabalhos que nós fazíamos, que nós tínhamos capacidade e equipe para fazer. Então, nesse momento, quando eu comecei a ver isso, me acendeu o alerta, né? Porque não dava mais para a gente se manter como uma assessoria de imprensa. Eu via à volta as empresas ou se reposicionando ou morrendo, quem insistia em continuar como uma assessoria de imprensa. E aí nós começamos a conversar com os clientes que já estavam na casa e prospectar outros clientes com diferentes serviços. Então, esse reposicionamento de assessoria de imprensa para uma agência de comunicação e marketing, em marketing, onde eu também sou formado, ele foi aos poucos acontecendo. E eu lembro de um case que eu acho que é bastante emblemático, eu gosto de falar sobre isso. A gente tem um cliente que está com a gente, a Trevo vai fazer 12 anos, eles estão com a gente há 11. É uma empresa do mercado financeiro. Mas é uma empresa, os diretores são muito curiosos em investir em outras áreas. E eles começaram a abrir novas empresas em áreas diferentes. E aí, uma vez, o CEO deles marcou uma reunião com a gente e apresentou o que seria um plano de marketing para essa nova empresa. E aí ele queria ouvir minha opinião. Aí, quando eu olhei o plano de marketing, eu falei, isso não é um plano de marketing. Isso é uma planilha de Excel, onde tem citados aí algumas ferramentas, um custo altíssimo. Dá para ver nitidamente que a parte de publicidade, por exemplo, nem negociada foi. São números de tabela, são custos de tabela, né? Então, eu perguntei para ele, será que você não deixa eu trabalhar, estudar um pouco esse plano e te apresentar um plano de marketing efetivamente? Aí ele disse que sim, né, que eu tinha 3 dias para fazer. E aí nós nos reunimos na empresa, pesquisamos o setor, que era um setor completamente diferente do qual onde a gente atuava, e apresentamos a ele, pela um pouco mais da metade do valor que tinham apresentado, uma pesquisa do setor, uma pesquisa de público, o que nós usaríamos de ferramenta, quem seriam os fornecedores. E aí começamos a colocar isso em prática. Contratamos, na época, uma agência de publicidade, porque a publicidade nós não fazíamos. Contratamos a produtora de vídeo para fazer o vídeo para a TV. Contratamos uma empresa de merchandising. E aí, no fim, nós tínhamos uma equipe de 20 pessoas. Fizemos o lançamento. Foi um trabalho de 6 meses, um trabalho que foi muito bem sucedido. E, a partir daí, ele começou a nos ouvir e a nos chamar para diferentes trabalhos, não só nessa nova empresa, como nas outras 5 que eles abriram nos últimos anos. Então, nós começamos a fazer esse movimento a partir daí. E a entrar até em alguns clientes... Voltou. Para mim tinha parado. Voltou. Tá. Até mesmo em alguns clientes, onde nós começamos a entrar não mais com assessoria de imprensa, mas com outros serviços. E no ano passado, e aí tem tudo a ver com o que você disse agora, nós fizemos um outro movimento. Nós criamos uma rede de consultores da Trevo, que na verdade são profissionais extremamente capacitados no mercado, até uma delas está aqui assistindo, que é a Lia Blower, que são pessoas que são referências e que atuam para a gente não só como mentores, como consultores, entram com a gente nos projetos, porque são especialistas nas áreas. E aí tem pessoas que são da área de comunicação, tem marketing, tem comercial, tem responsabilidade social, tem recursos humanos, tem projetos culturais. Então, é uma imensidão, né? Isso dá uma capacidade enorme para a gente. Não, te dá uma capacidade, né, uma coisa de escalar o teu negócio,
né, a possibilidade de escalar, porque olha como você pode se tornar, né, multidisciplinar aí, né? Você consegue Sim, atender e você criou a tua rede de colaboradores, né, de parceiros. sim. Então, assim, você mostra para o teu cliente que você o atende de maneira plena, né? Plenamente e com o guarda-chuva do discurso, da mensagem, né, do texto redondo, porque parte tudo por ali. Eu acho que tudo Exatamente. começa no teu discurso, na tua mensagem. Dali é que E na você nossa destrincha o resto. coordenação. Exatamente. E É, aí você está olhando para aquilo tudo, você está tomando conta, não é assim centralizar, mas você está acompanhando. E aí sim, você, como assessor de comunicação, você consegue ter, né, não é um domínio, mas assim, não deixa de ser um domínio, não é um é domínio um no sentido domínio. de possessividade, é um domínio no sentido de controle para que tudo flua da melhor forma, né? E tem aquele Exatamente. alinhamento ali de todo mundo estar falando a mesma língua. Então, assim, é muito, muito legal esse trabalho aí que vocês estão fazendo, porque eu acho que esse é o grande trabalho, né? Eu acho que Sim, quando contratavam lá atrás assessoria de imprensa, pensavam em você só para falar com a imprensa. é isso. E a gente sabe que hoje uma agência faz muito mais do que isso, né? Sem A gente dúvida. falou aqui de que públicos? Colaboradores, a gente está falando aqui de parceiros para atender outros projetos, de eventos. Então, quer dizer, é um infinito de possibilidades, né? É. Que a comunicação pode atuar. E mais do que isso, né, Raquel? É uma rede que, assim, nós iniciamos com 11, mas ela é uma rede que segue crescendo, porque à medida que nós sentimos necessidade de algum profissional que seja referência numa área onde nós ainda não atuamos, nós buscamos esse profissional, fazemos o convite e ele vem. E há também uma troca grande, porque há uma indicação mútua. São pessoas que, como eu disse antes, elas são referências no mercado. E aí isso também gerou uma outra forma de trabalhar, que também a gente está testando e está dando certo por enquanto. No caso dos clientes menores, nós acabamos assumindo alguns departamentos deles. Né, como um departamento de marketing, por exemplo, a gente tem clientes que, assim, eles contratavam uma série de fornecedores, mas dentro da empresa não tinha ninguém que tivesse o conhecimento para coordená-los. Tudo bem, você tem uma ideia do que você quer, mas quem é que coordena esse trabalho? Você vai deixar de dar atenção ao seu business, ao que dá dinheiro a você, faz a sua empresa crescer, para coordenar a área de marketing? Então, nós entramos e aí começamos a fazer essa sugestão. A Trevo assume o marketing do cliente, como a Trevo também assume o departamento comercial de alguns clientes. E aí fazemos esse trabalho de prospecção, de identificação de clientes, de apresentação. Então, a gente começa por aí. Ah, Tati, linda. Oi, Tati. Minha mãe também entrou. Tati Eu dando vi, parabéns. Tati é maravilhosa também. Já fez Tati live com o maravilhosa. Márcio. A gente só trabalhou com gente maravilhosa, né, Márcio? Fala sério, né? Sim, Somos só muito gente fantástica. privilegiados. Só gente fantástica. Mas, assim, isso que você está falando é maravilhoso, porque você vira um departamento, né? Você vira uma área dentro da empresa. Exatamente. E ó, a Lu mandou uma pergunta aí. Como vocês acham que fica o RP nessa nova configuração? Vocês acham que isso que os assessores fazem agora seria um trabalho de RP? Eu acho essa questão bem delicada, Lu. Primeiro porque, assim, os profissionais de RP, eles têm o seu valor, eles têm a sua formação, e eu vejo muito isso. Uma das nossas consultoras é de relações públicas. A gente até vai fazer uma live amanhã sobre comunicação corporativa e reflexões aí sobre a pandemia. E sabe o que eu vejo? Eu acho mais interessante, mais rico, como as nossas experiências se complementam. Claro que em algum momento pode até haver o que eu faço pode se sobrepor ao que ela faz, mas na maior parte do tempo, e nós tivemos uma reunião prévia hoje, um papo, para preparar essa live de amanhã, como a gente se complementa, como o que ela diz Eu me concordo. soa bem, sabe? Eu acho fantástico. Eu acho que eles são muito importantes, são muito úteis e atuam em alguns setores, em algumas áreas. Nós até poderíamos atuar, mas eu acho que eles atuam com mais habilidade, sabe? Eu acho que Uhum. talvez essa fosse a resposta. Eu acho que tem espaço para profissionais das duas áreas, até porque o RP, o conselho de RP é um conselho extremamente forte, né? Atuante, de profissionais que são
muito bacanas. E só falando, só um último comentário, Raquel, antes de você falar, eu estava lembrando até quando a Lu fez a pergunta, a gente trabalhou muito tempo com a Faixa. A Faixa tem uma área de relações públicas com profissionais que são sensacionais. Eu ficava vendo a grade curricular, e aí eu dizia para a Márcia Alonso, que é a diretora lá da Faixa, que eu dizia, eu me sinto com vontade de voltar a estudar. Claro que assim, hoje eu não sei se eu voltaria, se eu teria condição de voltar, de fazer um outro curso superior, outra faculdade. Mas, nossa, eu ficava fascinado. As coisas que é tão atual, tão incrível, eu fiquei amarradão de ver. Porque o RP, ele é relação na veia, né? E assim, quem hoje não é relação, assim, quem não é não, né? Quem não acha que precisa ser, né? É verdade. Porque você se relacionar, você tem que se relacionar com todos os seus públicos. Peraí que entrou aqui uma coisa, Jordana. Amor, está demais. Pena que eu tenho que sair para minha live, engarrafamento de lives. Se der, passem lá, ela vai falar sobre mudanças hoje. Beijo, Jô. Boa live, daqui a pouco eu tô lá. Todo mundo convidado lá para a live da Jordana. Todo mundo convidado. Jordana Mendonça. Mudança, inclusive, né? É uma coisa que a gente está vendo todo mundo, né? Agora passar por isso. Porque acho que é um momento disso. Você também refletir como é que você era, como é que você está sendo e onde você quer chegar, né? Claro. Então, assim, acho que para todas as áreas, mas eu acho que para a comunicação está ainda mais forte isso. Porque a gente vê as pessoas o tempo todo falando, né? Como é que agora eu vou falar? Como é que agora eu vou passar essa mensagem? O que eu vou falar? Né, de que forma, por quais canais. Então, assim, são muitas questões, né? Que você deve estar vivendo isso aí. A gente vive isso, Raquel, e vive também uma outra questão, pela experiência que a gente tem, né? A gente começou em comunicação corporativa há muito tempo e tudo. Como os clientes hoje, eles se posicionam de uma forma eles são mais exigentes, né? E aí exigentes, claro que eles têm que ser exigentes, eles precisam puxar da gente o que nós temos de melhor e para que a gente faça o melhor trabalho. Mas todo mundo hoje tem o poder da comunicação, todo mundo hoje tem condições de fazer uma live, se comunicar pelas redes sociais, de passar uma mensagem. Então, eu vejo que é uma discussão cada vez maior, um debate, né? Então, é preciso que nós tenhamos nós profissionais da área, tenhamos muita tranquilidade, muita calma, muito conhecimento, para que esse cliente entenda realmente qual é o melhor caminho. E, além disso, também tenhamos humildade para que nós possamos conversar, reconhecer, de repente, o caminho que nós tomamos não foi o mais adequado, é preciso fazer um recuo, e de repente adotar uma outra estratégia. Hoje mesmo à tarde eu falava com uma possível cliente, uma prospect, e aí ela disse para mim o seguinte, olha, eu sempre pergunto para possíveis clientes o que fez com que eles quisessem trocar de agência. Eu acho muito importante, é um aprendizado para a gente que vai entrar. Sim, e aí ela disse para mim o seguinte, que a agência anterior dela queria que ela, a empresa, se adequasse à agência. E ela não quer isso. E eu estava explicando para ela como é que nós trabalhamos. Nós trabalhamos a 4 mãos, a 6, a 8, a 10, a 12. Eu quero ouvir o cliente. Quem conhece melhor o negócio dele é ele. Eu conheço a comunicação, ele conhece o negócio. Então a gente precisa andar juntos, precisamos caminhar em sintonia. Eu não quero que ele se adapte a mim. Se alguém tiver que se adaptar, somos nós a eles, né? E sempre de uma forma muito cordata, parceira. Eu não quero ser fornecedor, eu quero ser parceiro. Acho que você falou 2 coisas muito importantes. A primeira coisa é ter humildade. Acho que a gente tem sempre que ter a humildade de ouvir, até porque o cliente é que sabe o que ele quer passar, né? Não é a gente que vai dizer para ele. Ele criou o produto, ele é o dono da casa, ele é o dono do produto. Então, ele sabe o que ele quer comunicar, ele pode não saber a forma, não saber as melhores, né, como usar a melhor palavra, e é por isso que a gente está com ele. Sim. Então, assim, ter a humildade de ouvir sempre. E um outro ponto importante que você falou é que isso também é delicado de falar, mas tem cliente que ele acha que ele é a própria mídia, né? Ele fala... Ele, eu tenho não sei quantos mil seguidores, então tem uma vaidade aí, tem uma questão que você tem que ter um cuidado, né, de falar com ele, que tudo bem, que dos 5 mil seguidores, 4 mil, sei lá, amigos e familiares. Sim. Então, assim, não dá para você menosprezar, porque se a pessoa também tem já essa facilidade de
se comunicar, isso já é uma grande vantagem, porque eu ia falar, inclusive, de treinamento de porta-voz aqui, né, Márcio? Porque o que a gente está vendo aí, show de horrores de gente falando. Né? É verdade. Media training, eu acho que media training é para tudo nessa vida, é para qualquer criatura, não é só para falar com a imprensa. Claro. Assim, quando a gente fazia media training, assim, eu fiz muitos com o Fachel é maravilhoso. Assim, aquilo ali vai para a sua vida, você tem que saber se posicionar, e a gente vê nitidamente hoje a diferença aí de porta-vozes, né, na política, principalmente, pessoas que estão toda hora se expondo. Sim, né? é verdade. A gente vê absurdamente a diferença de quem tem, claro, já tem um dom, ou que já é bem treinado, ou que já tem um dom natural, mas assim, tem que ter treinamento, Márcio. Não dá para soltar a pessoa ali, fala, meu filho, não vai. Não tem vai. como. Vai dar problema, né? A Lia está comentando aqui que há que se buscar o consenso ganha-ganha no que a gente falou Pois anteriormente. é, não deve medir força com o cliente, né? Não, Você de tem que jeito medir nenhum. força. A gente tem que se juntar, né? Exatamente. E o que você falou de porta-vozes, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, o que nós sentimos é que os clientes que passam pelo treinamento, que passam por um media training, eles passam a se colocar da forma correta, eles passam a se posicionar melhor, até mesmo em reuniões, em apresentações internas. É fundamental, porque são tantas dicas, são tantas recomendações, são tantos ensinamentos, aprendizados ali durante aquele curto período, e hoje você ainda tem... hoje, né, de uns tempos para cá, você ainda tem junto ao Media Training, como parte do Media Training, justamente o trabalho no digital. Então, é um serviço, é uma área da comunicação que também se moderniza, que também avança, né, que também busca a sintonia com os tempos que a gente vive. Então, às vezes também, você sabe disso, uma live, uma simples live, né? Como também é importante que a pessoa saiba. Às vezes, uma questão como a gente está vendo, né? A própria roupa que a gente está, o fundo, né? Exatamente. A luz, tudo comunica, né? Tudo comunica. Tudo. Ou tira a atenção de quem está te assistindo. Sim. Né? Isso é fundamental. Então, são coisas básicas que a gente realmente precisa ter em mente. E que é mais um dos serviços que nós prestamos, né? Nós da comunicação, que é fundamental para todo mundo. Sem né? dúvida, sem dúvida. E assim, é entender realmente que a comunicação tem que ser usada como estratégia, né? Não é comunicar por comunicar, não é, não, vamos botar ali um assessor ali para falar, sair no Globo, sair... Tem que ter consistência, né, Márcio? Claro, e tudo tem que que falar, né? E tudo tem que comunicar. A sua campanha tem que estar falando. Não adianta você ir para as redes sociais e falar assim, estamos ajudando, aí vai lá ver que você, sei lá, desmatou, não sei o que. Entendeu? Tem que estar, tudo comunica, todas as ações, né? Comunica, você pode falar bem disso também. E mais do que você está dizendo, eu acho que o discurso ele precisa ter embasamento. Você precisa, porque é muito frágil, é muito tênue a linha entre algo que é bem feito e algo que não é. Semana passada, voltando ao trade de educação, que eu acho muito importante, um dos nossos clientes contratou o Google for Education. Os outros já tinham, e esse agora contratou. E na reunião com a equipe de marketing deles, um dos porta-vozes, um dos assistentes, ele estava dizendo o seguinte, como é importante que toda a estrutura da instituição, da escola, da empresa, da faculdade, esteja na mesma página. Ele estava contando como já aconteceu alguns casos, obviamente não citou nomes, os professores estavam qualificados, treinados, entendiam a importância, os pais, os alunos na mesma página. Os funcionários isso é um sonho, não. Né? Isso é um sonho. Todo mundo está ciente, é um sonho. Aí quando os funcionários não estão, como é que eles vão passar isso para os alunos, passar isso para os pais? E mais do que isso, ele contou um caso até de, eu acho que parece que uma pessoa que assim, né, você não diria que aquela pessoa poderia ter uma influência nesse processo. E a pessoa, de uma forma muito informalmente, conversou com o pai dizendo, não, tem umas ferramentas aí da internet novas e tal, mas o pessoal está tendo uma certa dificuldade. Pronto, acabou. Pronto. Era tudo que o pai precisava ouvir, né? Ele ouviu falar alguma coisa, não era nada daquilo, mas ele não entendia. Então é importante também, num momento como esse, você entender o seu público interno, ele se divide de que forma? Né? Nesse caso,
pais, alunos, funcionários, professores, a direção. Qual é a comunicação que você vai fazer para cada um desses públicos? O que é importante para cada um deles saber nesse momento? Para conduzir isso da melhor forma. Porque é um investimento grande, esse como qualquer outro. E muita gente, você sabe disso, esquece do público interno. Que, se não é, em alguns momentos, é o mais importante, em outros momentos é um dos dois mais importantes. Não pode, né? Isso não pode mais acontecer. E eu acho que um dos efeitos da crise que a gente vive hoje é esse. O que eu tenho sentido, as empresas, os gestores de RH, os CEOs, os diretores, eles estão se voltando também para dentro. É importante valorizar o público interno, valorizar os seus colaboradores, os familiares desses colaboradores, os parceiros, os fornecedores. É fundamental. Não há outro caminho, não há outra saída. E vamos combinar que isso é maravilhoso, né? Se eles fizerem essa lição de casa, já vai diminuir ruídos, já vai diminuir furo, já vai diminuir, né, crises, porque a gente sabe que tem um monte de crise como essa aí, né? Uma professora fez um comentário, isso pode gerar uma crise na escola, isso pode gerar uma movimentação de paz. Quer dizer, olha só o que um comentário faz, né? Então, assim, esse alinhamento, esse cuidado, essa transparência. Eu acho que a grande palavra é transparência. Né? Não é você ficar, não, vou falar assim para poucos, não. Tem que falar até mesmo discurso para todo mundo, tem que estar todo mundo muito alinhado. Eu acho que os colaboradores... Eu quando trabalhei na Intelig, era muito legal porque a Intelig mostrava as campanhas, os filmes publicitários deles antes para os colaboradores, antes de entrar na TV. Eu achava isso incrível. Olha só quantos anos, gente. Vou falar muito tempo os anos aqui não, tá? Para não entregar muita idade. Mas semana assim, passada. eles... tipo uns aninhos aí atrás, eles reuniam todo mundo no auditório e falavam assim, gente, aqui é a nossa nova campanha, antes de entrar na TV. Quer dizer, isso é prestigiar quem está com você no dia a dia. Claro. Né? E isso fazia um efeito absurdo de orgulho da marca, de, poxa, essa empresa valoriza o que eu faço, sabe? E uma coisa que se você olhar para isso, é que você só está privilegiando um conteúdo antes dele ser um conteúdo de massa, antes dele entrar numa rede nacional. Mas olha só que bacana isso, né? Então, assim, pode parecer uma coisa que boba, teoricamente, mas faz um movimento, uma onda positiva e de pertencimento que a gente sabe que faz diferença. E a Intelig foi várias vezes escolhida como Great Place to Work, né? Estava sempre naquela lista. Eles tinham uma coisa de clima muito legal. Então, assim, eram várias confraternizações, datas, festas, né? Então, assim, tinha muito isso. E eu acho que isso faz muita diferença, principalmente no momento da crise. Exatamente. E no momento que a gente vive hoje, transparência é uma das palavras-chave. Como empatia, como solidariedade, como outras... Colaboração. São valores que a gente, assim, na verdade, é até complicado dizer isso, né? Mas foi preciso, em alguns casos, uma crise tão grave, uma crise tão séria, que afeta a todos, sem distinção, para que algumas pessoas, alguns gestores, chegassem a essa conclusão. E o pior de tudo, alguns ainda não chegaram, como a gente tem visto alguns exemplos muito tristes, né? Mas quem sabe, né? Que nas próximas semanas e meses isso, de alguma forma, mude, né? Na verdade, assim, está sendo um grande aprendizado, seja pela dor ou seja pelo amor, né? Porque tem empresas que estão dando show, como a Ambev, a gente precisa nem... não vou falar. Não, eu falo as empresas, porque eu acho que elas têm que ser dado crédito aqui, né? Ambev, enfim, Natura, Magazine Luiza, né? A Luiza Helena Luiza Helena Trajano, para mim, é uma grande referência de líder, né? Sim. Então, tanto que ela está em várias lives aí toda hora, mulher super requisitada. Então, assim, esses são bons exemplos, são empresas que elas fizeram, primeiro, agilidade, outra coisa importante, né? Outra coisa super importante no nosso trabalho é a agilidade, é fundamental. Não adianta, a gente via muito isso, né, Márcio? Manda o release, fica uma semana para o cliente aprovar, 2 semanas. E aí o cliente depois vem falando, e aí, não saiu nada? Meu filho, calma aí, você levou 15 dias para aprovar o release. A gente só vê disso, né, Márcio? Agora eu vou sair na capa? Vai sair na capa, sim. Ó, o seu Oscar falando, numa live apenas, o curso superior completo da matéria. Oh, meu Deus. Seu Oscar, lindo. Mas então, isso que você está falando... Essa questão da agilidade... Da agilidade é fundamental. E nesse momento, como muitas empresas não estavam preparadas para o que aconteceria, até porque
é uma situação que a gente nunca viveu. Eu até hoje ouvi uma cliente comparando com 11 de setembro. Não há comparação com 11 de setembro, é muito diferente, Não, é muito mais não. grave, é muito mais sério, Muito. atinge um número muito maior de pessoas, mortos e tudo. É Então, mundial, né? É uma coisa que é do mundo inteiro. Não tem distinção, tá todo, exatamente. não tem sexo, não tem raça, não tem Não nada, tem. Não religião, tem. Não tem classe social, não tem nada. Todos fomos nada. atingidos da mesma forma. E algumas empresas se movimentaram mais rapidamente. Algumas que já estavam melhor estruturadas, outras demoraram mais, outras ainda se estruturam. Porque é muito curioso, e até eu conversava sobre isso com a Tatiana, que está aqui acompanhando a gente, a Tatiana Siqueira. É surpreendente que nós, em pleno século XXI, com tantas ferramentas, com a evolução da comunicação, da forma que evoluiu, muitas empresas ainda tenham estruturas muito pequenas, estruturas pífias, né? Ou não tenham estruturas. Então, Uhum. nesse momento, é uma loucura. Você É precisa desesperador, né? correr Você pensar nisso. atrás. Como é que faz, né? Até Pois é. você amadurecer, até você chegar ao ponto para atuar com competência, com tranquilidade relativa numa situação como essa, isso leva tempo. Não é estalar os Sim, dedos ou não, contratar claro que não. profissionais que vão resolver. Tem toda Não, é uma uma cultura. construção, né? A gente sabe que isso é uma Tudo construção. é construção. Uma construção. A gente sabe que é um trabalho que leva tempo. Lógico, num momento de crise, né? A gente faz gerenciamento de crise, gestão de crise. Quer dizer, a empresa precisa pontualmente responder ali, né? Se posicionar. Porque a pior coisa é a empresa também que se esconde, né, gente? Pelo amor de Deus, não Sim, façam isso. Se posicione de alguma forma. Então a gente já falou aqui algumas dicas, né, Márcia? Agilidade sempre, sempre. transparência Transparência, sempre, né? Quer a dizer, preparação, né? Para você não. Porque as preparação, pessoas esquecem treinamento. que o silêncio também é uma resposta, né? Exatamente. E não Envolver é positivo. colaboradores sempre. É. Então, quer dizer, são muitas, são dicas que a gente está deixando aqui que. Peraí, alguém faz um comentário grande aí que eu não consigo Subiu, eu ler. acabei não Tati, vendo. não há precedente para o que está acontecendo. Algumas empresas estão fazendo uma digitalização do físico, e não é isso. Teremos que encontrar novos processos para chegar às pessoas de forma autêntica. Exatamente, Tati. Isso. Não é comunicar, pegar o folheto que você divulgava e jogar na rede social, colar É, lá. eu gosto muito disso que a Tati Gente, fala, porque é me maravilhoso, lembra, Tati. me lembra. Gente, tá pausado o vídeo? Porque a Lourdes A colocou aqui Lourdes vídeo falou, não pausado. foi? Pra mim tá ok. Tá tudo ok, gente? Dá ok aí, por favor. Dedinho de ok, se estiver tudo bem. Fala, Isso que Márcio. o que a Tati está dizendo é verdade. E me lembra quando as mídias tradicionais, né, os jornais principalmente, eles começaram a investir no online. Era exatamente isso. Eles queriam levar a mesma realidade, a mesma forma de pensar, de agir para o online. Só que não funciona, é muito diferente. Você precisa entender as diferenças até para você atuar com competência da forma correta. A gente conversa muito sobre isso, eu e Tati, porque ela domina muito essa área e também, como você sabe, é extremamente estudiosa Maravilhosa. e competente, e ela fala isso com muita. Eu acho que ela tem toda a razão. As empresas É, estão tentando reproduzir, errando da mesma forma que as grandes mídias erraram lá atrás, no início desse processo. Não dá. exatamente. Não dá. Tem que ter uma adaptação coerente, né? Não dá para você puxar. E é aquilo que a gente falou também. As coisas vão caminhar juntas, né? A gente sabe que não vai morrer o físico, o Não. digital não vem para substituir, ele vem para agregar, ele vem para somar. Então, assim, ninguém tem que se desesperar que agora todo mundo tem que correr para a live, todo mundo tem que correr. Não. Não, calma, respira, né? Até porque essa questão da live, eu acho bacana que você falou, para quantas empresas, para quantos profissionais vai continuar valendo a pena manter lives, né? Eu Sim. posso dizer o seguinte, no caso da Trevo, desde que a gente começou a fazer lives, desde que nós começamos a ouvir especialistas lá no nosso perfil, como aumentou o número de seguidores, né? E seguidores de diferentes áreas. Para mim, Sim. está fazendo uma enorme diferença. E gera convites, como o seu convite, como o convite do IBMEC amanhã. Então, como o convite que a gente fez a você por conta das tuas lives, é até bom chamar todo mundo, 10 de junho, a Raquel está na live da Trevo, lá no perfil Trevo Comunica. Então, já fica o convite para Que todo mundo chique. acompanhar a gente. Então, mas para quantas outras vai valer a pena?
né? É Eu acho verdade. que a gente vê um trabalho sendo muito bem feito por algumas, e até você tá, o Toninho está aqui. Toninho é um super profissional de educação física do Espaço Estela Torreão, que faz isso de forma extremamente competente, né? As aulas, as palestras, o webinar, está dando show. E eu tenho certeza que quando voltarmos a uma vida não normal e nem igual, mas próxima do que era, ela com certeza vai manter, né? Então, É, como você também, que está fazendo um trabalho sensacional, mas é aquilo, né? Tem que ver também, está valendo a pena? De que tem. forma? Algum ajuste na estratégia? É comunicação também, né? Claro, não, e assim, e tem que ter consistência, né? Tem que fazer parte de uma coisa maior. Você não está aqui só para falar, falar, falar. A gente está aqui passando conteúdo. Eu sempre falo que esse espaço eu criei. Eu estava até falando hoje no grupo das mães, né? Eu falei, gente, eu já estou na minha 13ª live, já tem mais 3 agendadas. Então, assim, vão ser 16 lives. E quando eu comecei isso, eu nem imaginei que Sim, fosse seguir essa, né, ter essa sequência, seguir todo esse conteúdo. Então, assim, por quê? Porque tem assunto bom para falar e, graças a Deus, eu tenho uma rede maravilhosa que eu consigo acessar as pessoas e as pessoas aceitarem os convites, né? é Quinta-feira verdade. agora, já vou convidar também a aproveitar, porque a gente só tem mais 4 minutinhos. A gente, olha, passa assim, né? Voa. Parece que foram 10 minutinhos. E aí, quinta-feira, vou falar com a minha prima, Cristiane Masson, lá de Ribeirão Preto. Ela administra a Óticas Masson, ela tem 2 lojas em Ribeirão. Ela está aberta, está funcionando e ela vai dar uma aula de Que CRM, de legal. relacionamento com o cliente. Assim, tudo que ela fez para voltar, tudo que ela vem fazendo de trabalho e como é que ela conseguiu retomar isso. E ela tem postado os clientes, as clientes com máscara, com todo cuidado. Ela vai contar toda a história. E assim, é isso, né? É você cuidar. Eu acho que a grande palavra também desse momento é cuidar, né? A gente É tem que ter verdade, o fundamental. cuidado com as pessoas, porque tá todo mundo muito sensível. Tá todo mundo. A Dani, esse grupo de mães, essas mães maravilhosas do Colégio Cruzeiro, que a Flora já saiu de lá há 4 anos e eu continuo amiga das mães. Elas não são Olha que lindas? bacana, que massa. Isso é relacionamento, né, Márcia? A gente sabe Sim, bem disso. fundamental. E, enfim, então assim, ela vai contar toda essa história do relacionamento com os clientes. Então, isso tudo é um pouco RP, é o que a gente está falando, tá tudo muito, tudo que está confluindo aí, né? É verdade. São áreas que se complementam, acho que todo mundo ganha, não tem que ter todo mundo ter humildade para assumir que todo mundo é importante no processo, cada um tem sua importância no processo, né? É isso aí. Não, perfeito. Eu acho que humildade é tudo. A gente tem que trabalhar com humildade para trabalhar em parceria, para que a gente consiga formar uma rede como você formou, né, as nossas redes de relacionamento, e que a gente possa continuar levando esse conhecimento a outras pessoas e fazendo a diferença, né, como a É gente isso sempre faz. mesmo. Ah, meu amigo, amei nossa Adorei. conversa. Olha, Também. gente, curtam a Trevo Comunicativa, né? Que tá salvo, Márcia? Trevo Arroba comunica, Trevo Trevo comunica Comunica. no Instagram. Trevo Comunica no Instagram. Ah, e outro recadinho, gente. Eu criei um canal no YouTube e as minhas Isso. lives estão lá. Tem muita gente perguntando, eu perdi a live e agora? Gente, ó, tem as lives, eu fiz 12 até agora, 3, hoje é a do Márcio, não, a do Márcio é a 13ª, ó, cabalístico, hein? Gostei. E eu salvei 11, agora eu vou salvar a do Márcio. Então, assim, eu tô salvando tudo lá. Tem também os vídeos que eu fiz com dicas de conteúdo, dica de parceria. Assim, são dicas básicas, mas eu acho que dão um estalo nas pessoas, sabe? Assim, são Sim. coisas que fazem as pessoas refletir. Eu acho que nesse momento que tá todo mundo pensando tanto, né? Calma, respira. Ninguém tem que ter pressa, ninguém tem que ficar angustiado. Respira. Lu mandando beijo aí. Obrigada, Lu. Beijo, Lu. Gente, obrigada pela presença. Tati também já mandou beijo. Olha, trabalhar com vocês foi um prazer. Foi um grande momento, acho, da nossa vida, né, Márcio? Quando a gente trabalhou Foi. juntos na Approach, acho Bom, que tanto assim que trouxemos esses amigos até hoje, né? Todos você nós vê, somos né? amigos, né? Exatamente. Todo mundo humilde aqui trabalhando, fazendo o seu trabalho, todo mundo no seu espaço, reconhecido. É isso aí. Tem espaço para todo mundo. E é isso. 1 minuto para a gente terminar. Muito obrigada. Te amo muito. Você é Também te amo maravilhoso. Tá vendo, muito. gente? Como ó, só para confirmar, falei que ele era maravilhoso. Ah, imagina. Você também, você é maravilhosa, sabe disso. E só lembrando de novo, hein? Dia 10 de junho, a gente está. Aí vamos falar sobre outros assuntos, né, Raquel? Para o pessoal não achar Vamos. que é a mesma conversa. Raquel vai Não. falar sobre a experiência dela em comunicação e sobre a experiência dela como empreendedora também, né? Porque Isso. essa mulher é 1000 mulheres em uma só.
Te amo. Adorei o convite. Beijo, amigo. Obrigada, Beijo. gente. Beijo, amigas, Obrigado. todas aí. Boa Um noite. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.